Espaço Entre Nós foi uma exposição que foi pensada em 2019 numa residência que o Kim e eu participamos, que é a Residência W em Ribeirão Preto, com acompanhamento do Elcio Miyazaki. E ali se tensionavam dois jogos de relações. Uma a partir da própria residência, a partir de uma certa monitoria, de uma certa relação com as visitas em alguns espaços, com algumas discussões da própria residência. E a outra foi um convite para ambos estarmos na residência, mas não enquanto artistas individuais, e sim enquanto uma dupla de artistas. E a partir disso, então, a gente foi fazendo uma série de exercícios que viraram trabalhos, e um deles se chamava já O Espaço Entre Nós, que é também uma referência a um trabalho da Marina Abramovic e do Ulay juntos, né? A gente tinha também essa ideia de pensar outros casais que trabalhavam juntos e quais relações que a gente poderia estabelecer. Essas disputas, negociações entre uma partilha de vida e uma partilha de trabalho, então de ateliê. E somando isso àquele primeiro jogo que eu comentei de relações, que eram relações colocadas sobre a própria pesquisa da residência, sim. Então, relações de trabalho com o lugar onde a gente estava, alguns espaços que a gente visitou e tinha muito nítido uma presença de uma relação de poder colonial muito forte. Então, a gente tentava colocar esses dois lugares em disputa também na nossa própria pesquisa durante o período de residência. E daí nós decidimos inscrever essa proposta como uma exposição, então já com esses trabalhos que acabaram compondo de fato a exposição final, para o edital de exposição das galerias aqui de Itajaí. Nós fomos selecionados no edital com uma proposta dessa exposição que aconteceria na Galeria Municipal. Mas daí veio a pandemia. Agora a gente está aqui na Casa da Cultura de Brandão e foi o lugar que a gente escolheu para refazer algumas das ações que compõem a exposição. A gente queria pensar a exposição já existindo, assim, de e para o espaço virtual. Tem um espaço que era também íntimo para nós de alguma maneira, que lidasse um pouco também com a especificidade da tradução da exposição física para o espaço virtual. Mas tinha aqui alguma coisa também que era um pouco sobre o controle do espaço em relação aos nossos corpos, né? Então, a gente sabia como iriam funcionar, basicamente, o site, como as pessoas iam... A gente pensou também, primeiro, nessas relações, como os trabalhos já existiam, como ia funcionar isso. E tinha outra coisa super interessante nesse processo, que foi a primeira vez que a gente saiu de casa, porque a exposição aconteceu entre junho e julho, se não me engano, e as filmagens aconteceram no começo de junho, talvez, acho que final de maio, junho. Eu lembro da gente gravando aqui e as meninas vieram para auxiliar a gente, e daí tinha muito isso, assim, de pela primeira vez, depois de meses, estar vendo alguém muito próximo, mas vendo a pessoa a 2 metros de distância. Então, acho que os próprios vídeos, as nossas ações já lidavam com essa relação mesmo de aproximação, de distanciamento. E ali acho que foi uma das relações que potencializou isso muito, né? Foi a primeira vez que a gente saiu de casa, a primeira vez que a gente viu alguém na pandemia, foi para vir aqui ajudar eles a pensar essa adaptação. Quer dizer, eles já tinham pensado muita coisa, né? Mas, enfim, participar disso, assim. E a gente também fez uma exposição online, então a gente estava num diálogo constante sobre tentar ocupar as galerias virtualmente. Quando a gente se reencontra em junho para gravar e para ajudar a pensar essas fotografias, que seriam a adaptação do Espaço Entre Nós, eu acho que foi tipo esse momento de reaproximação, assim, né? Então, para mim, eles sempre estavam falando desse espaço privado tornado público e dessa relação entre esses dois espaços e como eles ocupam a casa deles, como eles ocupam as casas públicas aqui em Itajaí, como eles conheceram uma casa pública lá em Ribeirão também, e isso também ativou várias coisas para pensar essa exposição. Essa foi a primeira vez que a gente fez uma exposição para o ambiente virtual, então tudo pra gente era bastante novo, assim. Tinha muito uma relação de quando a gente monta uma exposição no espaço físico,
E acho que tanto Kim quanto eu, a gente tem uma relação muito próxima com esse momento específico de montar o trabalho no espaço expositivo, né? A gente vai conseguindo testar um pouco essas relações, assim. Acho que talvez isso tenha sido, né, uma das maiores dificuldades, porque a gente vai vendo os trabalhos um próximos do outro e vai conseguindo pensar leituras possíveis e ter uma noção do que as pessoas vão ver quando elas entrarem na galeria, por exemplo. Então, o período da adaptação foi um pouco isso, de a gente entender que existia uma especificidade também no espaço virtual, que nossos trabalhos poderiam lidar com isso, tanto é que alguns trabalhos da exposição saíram, não entraram em todos, e a gente reapresentou as ações, refizemos os trabalhos para provocar esse tipo também de passeio íntimo, assim. Então tinha um pouco isso, pensar agora não a especificidade então dos nossos corpos no espaço físico, mas agora num espaço virtual e a relação que a gente poderia provocar de intimidade com o público que agora veria dentro da sua casa, numa situação muito mais fria, né? Então essa relação com o público, de fato, acho que foi uma das grandes mudanças, digamos, porque a gente teve retornos, mas daí os retornos eram muito individuais, né? Porque era, por exemplo, alguém que via a exposição e que mandava uma mensagem, que entrava em contato com a gente. Então era muito de um para um. A gente sentiu falta, mas essas leituras individuais nos fizeram também repensar uma série de coisas do próprio trabalho, ou dessa série de trabalhos que a gente apresentou na exposição. A gente tem lido o trabalho de uma outra maneira. O Espaço Entre Nós, que é a série de 2 vídeos que a gente tenta disputar esse espaço, a gente sempre estava pensando distanciamento, aproximação. Depois dessas leituras a gente estava pensando em destruir essa parede que nos separa para a gente ocupar o mesmo espaço, saca? E aí tem uma coisa super bonita que nós artistas produzimos os trabalhos, mas eles só acontecem mediante a relação com o outro. De alguma forma, esse trabalho me chama muita atenção e me toca, porque eu também tenho uma relação aproximada eu tenho um companheiro que também é artista, a gente trabalha junto, então é muito próximo do que o Kim e a Sara vivem. Então, isso da relação do espaço, de quanto que eu dou espaço para ti colocar tuas ideias, de quanto eu, como artista, como pessoa, como companheiro, como namorado, enfim, eu acho isso muito forte, muito bonito. Acompanho bastante o trabalho deles, né? A minha relação de amizade também com eles também me aproxima do trabalho deles. Eu acho que eles têm um trabalho muito coerente na linguagem, na proposta que eles têm de pesquisar arte contemporânea. Eu acho que eles desempenham um papel muito fundamental hoje nas artes visuais, e não só nas artes visuais, mas no contexto, na pesquisa em arte em Itajaí, muito importante, porque são pessoas que estão sempre repensando a sua linguagem, repensando o que estão produzindo. A adaptação que nós fizemos aqui em Itajaí para o site Galerias é importantíssimo. A gente nunca teve um arquivamento das exposições, um registro das exposições, o release, o contato direto com os artistas. É a primeira vez que se tem um arquivamento sobre o período de exposições que acontece aqui em Itajaí. E eram coisas que já eram demandas da produção artística, por exemplo, transformar esse material em material educativo, acessar outras pessoas que não conseguem se desdobrar ou vir até o centro para ver uma exposição. Acho que isso são importantes. Agora, retirar o papel do contato, da relação direta com a produção artística, com o objeto artístico, acho que isso em nenhum momento vai ser retirado, não está em disputa, não está em discussão isso. Me parece que as experiências mais interessantes que a gente teve nos espaços virtuais durante esse período foram para um outro lugar, não foram de substituir essa experiência do espaço físico, foram para criar outras possibilidades, assim. Então, acho que talvez a gente consiga depois ficar com os dois lugares, mas não que um vá substituir o outro, assim. Fazendo um ano que a gente está mais em isolamento, várias pesquisas que a gente tinha em andamento foram um pouco interrompidas, algumas por especificidade de precisar do contato físico, de precisar dos lugares especificamente, e não tinha como, essa possibilidade não existia.
Mas eu acho que uma das coisas que mudou bastante as nossas pesquisas, pelo menos eu vejo tanto na minha quanto na do Kim, que tem, acho, já relação com outras coisas que a gente pensava, é que a discussão, por exemplo, de políticas públicas, as organizações coletivas, tudo isso que para a gente já era muito presente nas nossas vidas e já tensionava lugares da nossa pesquisa, né? A gente já produzia muito a partir também dessas discussões, tudo isso ficou muito emergencial. Teve uma certa urgência numa espécie de reposicionamento em relação a artistas frente a esse período pandêmico e, obviamente, nesse reposicionamento em relação a, de novo, uma tentativa mesmo à distância aproximar essas coletividades para a gente pensar novos modos de existência, que é isso que a arte faz, né? Inaugura novos olhares para o mundo, a pensar novos modos de existência. Metade do tempo que eu me digo artista visual, eu tô dentro de casa isolada, então é uma coisa super recente para mim entender esse lugar da arte na minha própria vida, mas eu acho que sim, a arte com certeza levanta questões importantes o tempo inteiro, não só na pandemia, né? Mas não tem nada de... que bom que eu consegui fazer trabalhos na pandemia, eu preferia estar fazendo trabalho sem estar na pandemia, né? Então, eu não sei, a arte só é minha vida, assim, não tem um papel da arte na minha vida. Minha vida é viver isso, assim, né? Então, o papel da arte para mim na pandemia foi pensar os novos formatos de circulação e as novas linguagens que eu poderia explorar dentro do meu campo que eu já pesquiso, como que eu adapto o meu trabalho para uma plataforma virtual. Muito massa poder acompanhar a adaptação de todos os artistas que tiveram que adaptar e, ao mesmo tempo, que lidar com o próprio processo criativo dentro da pandemia, né? Dentro de estar dentro de casa, não poder sair. Acho que talvez, se tem algo que a gente possa fazer, é entender que as maneiras que a gente tem de reconstruir coisas são talvez fazendo exatamente o oposto do que a gente tem vivido nesses últimos tempos, assim. Trocar esses pensamentos e essas ações tão individuais por ações coletivas, por movimentação coletiva e retomar o uso do espaço público, retomar o uso desses lugares que são nossos, que são de toda a população. E muitas vezes com as produções artísticas a gente consegue devolver esses espaços públicos para a população, inclusive para a população que vem como público, né? Que não vem como artista. Aproximar principalmente relações entre arte, cultura e educação são fundamentais, entender isso como projeto prioritário para qualquer tipo de mudança, e fazer tudo diferente que a gente está fazendo agora, investir em produção de conhecimento cada vez mais, um certo tipo de segurança, de sobrevivência dos próprios artistas, dos professores, dos pesquisadores, do público de modo geral, para fomento cada vez mais da produção artística. Uma das coisas da pandemia que aconteceu foram as oficinas, né, pelo Arte nos Bairros, da Kim e da Sara. Então, também estar em contato com esse grupo foi uma dessas coisas que todo encontro que a gente tinha, a gente falava, ainda bem que está tendo isso é tipo, essas oficinas são o ponto de alegria da minha semana, é o ponto que a gente consegue se encontrar e conversar coisas não pandêmicas, né? Porque todo mundo só estava falando sobre isso. Então, manteve esse elo entre esse grupo de artistas visuais interessados em continuar discutindo processos, em continuar aprendendo e desaprendendo coisas dentro do campo, né? Dentro da área de artes visuais. O Kim e a Sara tem muito nessa... E é uma coisa que eu já escutei deles, que a luta política, nessas partes de políticas públicas, de ocupação das câmaras setoriais de artes visuais, elas não estão desassociadas à produção deles com arte. É uma coisa só, né? Eu gostaria que esse espaço criado por esse período pandêmico fosse essas ferramentas utilizadas por esses povos, por essas comunidades, povos originários, indígenas ou comunidades quilombolas, que foi da união, que foi da aproximação, que foi pensar o coletivo. Acho que esse espaço literal que se colocou nas nossas vidas, da gente não poder ter uma mudança muito grande de espaços, também reverberou muito nas nossas relações, na qualidade das nossas relações. Então, espero que talvez a gente esteja começando a entender isso e a gente tente recuperar um pouco essa coletividade que a gente vem perdendo há tanto tempo.